Olá, espero que você esteja bem. Está começando mais um momento especial aqui no Elas em Ação. E o quadro de hoje é um verdadeiro convite para você se sentir mais pertinho da gente. No nosso ponto de encontro, a proposta é simples, mas poderosa. Reunir mulheres incríveis que estão à frente das câmeras, mas que também têm histórias de vidas inspiradoras, cheias de batalha, sonhos, conquistas que merecem ser compartilhadas com você. Tive o prazer de comandar uma roda de conversa cheia de afeto, troca e verdade. São mulheres que nos conectam com propósito, sensibilidade e muita atitude. Nessa conversa, que promete emocionar, inspirar e mostrar que por trás de cada apresentadora aqui do Elas em Ação existe uma história de coragem, de recomeços e de muito amor pela comunicação. Vamos conferir? Vânia, para começar, eu quero que você se apresente. Quem é a Vânia Matos por trás das câmeras na vida e na essência? Vamos começar pelo início. Conta pra gente um pouco da sua história, de onde você vem, como foi a sua infância, sua transformação, sua formação e os principais desafios da sua vida. É um prazer, Alice. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar do início. Nascida em Duque de Caxias, cidade em que moro até hoje, eu tive uma infância pobre, uma infância de muita escassez, mas não de fome. Fui criada por uma mãe solo, que ficou viúva com 34 anos, e ela trabalhava como empregada doméstica, e foi assim que ela me criou a mim e meu irmão. Estudei em escola pública grande parte da minha vida, e me apaixonei pelo direito. Nasceu o senso de justiça dentro de mim, vendo algumas injustiças na vida, na família, então comecei a sonhar cursar direito. Não tinha condições financeiras, pelo meu histórico familiar, enfim, comecei a trabalhar muito cedo. Fui CLT. A partir dos 16 anos, eu trabalhei numa fábrica de lingerie muito famosa, aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei lá como auxiliar de produção. E começando a trabalhar lá, eu fui buscando meios, bolsa de estudos, para custear minha faculdade, já que tentei o vestibular e não consegui para uma universidade federal, uma universidade pública. Daí, quando consegui uma bolsa para a universidade particular, privada, comecei a cursar faculdade de Direito lá em 2004, se não me engano. A cada período eu ia me apaixonando, sendo que era muito pesado financeiramente, porque o salário que eu ganhava nessa fábrica de lingerie, 80% era para custear a mensalidade. Não fiz fiéis na época, nem tinha fiador, né, na minha família, não tinha ninguém que pudesse financiar. E assim eu fui, custei a faculdade, além de trabalhar na fábrica de lingerie, eu vendia salgadinho, eu vendia roupa, eu era muambeira da faculdade para conseguir custear. Consegui me formar. No final da faculdade, eu pedi para ser desligada dessa empresa, consegui ser desligada e fui estagiar num sindicato. Foi um grande desafio, né? Eu tive que imergir na área trabalhista, que é a área que eu atuo. Tive que imergir como se me soltassem dentro de uma piscina sem saber nadar. Por quê? Porque nesse sindicato, o advogado ele comparecia ali 2 vezes na semana. Quem prestava assessoria jurídica, quem dava informação aos assistidos lá do sindicato, era o estagiário. O cliente, né, ligava e perguntava como é que estava o andamento do meu processo. Eu nunca tinha nem entrado no site, nem acessado o site da Justiça do Trabalho. Tive que aprender na marra, e foi a minha primeira imersão, né? Me jogaram ali e eu tive que aprender.
Mas eu não me vitimizo pela minha infância, não me vitimizo pela minha história, me considero alguém que conseguiu realizar aquilo que eu tanto desejava, né? Que era a faculdade de Direito. Hoje eu atuo na área que eu amo, sou formada há mais de 15 anos, atendo empresas de pequeno e médio porte Brasil afora, mas o início da minha trajetória foi esse, uma infância difícil e uma luta aí para conseguir me formar, mas venci. Que bacana, Vânia. Todas nós temos uma história, né? E a sua história é uma história de superação. Mas não parou por aí, não é verdade? Agora surge uma nova oportunidade de você se reinventar. Agora você está na TV Gazeta, e com um quadro muito bacana. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como você chegou à TV, como você bolou esse quadro e como é trazer esse conteúdo tão bacana para quem está sentado do outro lado da telinha. Chegar à TV foi uma super oportunidade, né? Eu conheci a Alice num grupo de empreendedores, surgiu essa oportunidade e eu falei, não vou deixar essa oportunidade passar. Eu, eu sempre tive o desejo de levar a informação jurídica, de descomplicar o direito para as pessoas, né? Para quem não é da área, o direito é chato. Para quem não é da área, o direito acaba sendo chato. E as pessoas só procuram o direito, só procuram um advogado quando tem uma dor, quando tem uma necessidade. Então, meu desejo sempre foi levar a informação jurídica sem complicação, porque nós que somos da área do direito, advogados, promotores, juízes, costumamos usar um vocabulário mais rebuscado. A gente usa muito juridiquês, sendo que eu sou contra o juridiquês para aquele que necessita do acesso à justiça. O juridiquês ele deve ser usado ali numa audiência com o juiz, numa petição, mas para a pessoa que precisa ter acesso à justiça, o juridiquês não vai resolver. Então, sempre tive o desejo de levar, de prestar informação jurídica com clareza, de tornar o direito acessível às pessoas. E foi aí que surgiu a ideia do quadro Elas Defendem, que eu divido esse quadro com a Maíra. Cada semana, uma de nós apresentamos um tema relevante, um tema que esteja em alta, e a intenção é descomplicar o direito. É Muito isso. bom. Você tem alguma história, né, que você nesse momento está passando na sua cabeça, que você trouxe para o Elas Defendem e que te marcou profundamente? Foi aquela história assim que esse assunto ele merece ir para a TV. Esse assunto tem alguém sentado lá do outro lado que está precisando ouvir isso. Tem isso? Teve. Teve um episódio que eu falei sobre as gestantes. E naquele episódio eu trouxe a dor de uma empresária que me procurou, que ela não sabia de uma peculiaridade na dispensa das gestantes. Quando a gestante pedisse demissão, ela não sabia das peculiaridades de como agir. E ela acabou sendo processada. Era um restaurante aqui da minha cidade que foi processado por não saber. Ela, olha, ninguém me orientou, eu não sabia como agir. E ela falou: olha, eu não burlo o direito de ninguém, eu fiz sem saber e eu não quero fazer mais dessa forma, eu não quero mais agir. E eu senti uma angústia tão grande que eu falei: ela é uma empresária que já está há alguns anos aqui na cidade, que trabalha tão certinho, de forma tão correta, e disse que não quer lesar ninguém. Então, assim como ela, existem outros empresários, outras pessoas que precisam saber dessa informação. Que no caso da gestante, se ela pedir demissão, existe um trâmite diferente a ser feito, existem algumas regras para essa demissão ter validade, para esse pedido de demissão ter validade. Então, assim, por conta da dor dessa empresária que me procurou, eu criei a matéria que foi ao ar alguns dias atrás no programa. Para você que está sentado aí do outro lado da telinha,
Viu como é muito importante essa construção dessa equipe maravilhosa? O que nós estamos trazendo para você é aquilo que nós estamos vivendo. Com certeza você do outro lado também conhece alguém ou você mesmo está passando por algum problema desse conteúdo vasto que cada apresentadora está trazendo para você. Cláudia, me conta um pouquinho quem é a Cláudia, onde Cláudia mora, o que ela faz e por que o café com Cláudia. Me conta a construção e como é que você caiu de paraquedas aqui na TV Gazeta. Olá, Alice, tudo bem, querida? Bom, vamos começar a contar bem do princípio. Essa questão da comunicação da vida da Cláudia não é uma coisa de hoje. Apesar de ser a primeira inserção em TV oficial, numa era bem distante, sou carioca e no Rio de Janeiro ainda, eu fiz a faculdade de comunicação social e publicidade e propaganda. Encantada por TV, encantada por propaganda e tudo isso. Passados muitos anos, eu já morando em São Paulo, já havia morado em Brasília, minha filha já estava grande, resolvi cursar direito, porque o marido já era advogado, uns 10 ou 15 advogados ao todo da minha família. Eu falei, mais um, né? Bora lá. E aí resolvi fazer direito para meio que ocupar o espaço que estava ficando vazio, porque a filha estava ficando grande. E aí eu descobri que eu não cabia mais naquele espacinho que eu estava vivendo, fazendo só aquilo. Não que seja menor ou menos importante ser esposa, dona de casa e mãe, mas eu sentia falta de mais alguma coisa, porque eu batalhei tanto, fiz a primeira faculdade, acabei não trabalhando nela por conta de questões da vida, mudei para Brasília, tive minha filha, voltei para o Rio e acabei não trabalhando com a comunicação. Mas aqui fica no sangue, né? Está nas veias a comunicação. E aí, cursei direito, o bichinho do direito me mordeu. E depois que ele me mordeu, eu falei: pronto, agora eu vou efetivamente atuar, vou ser advogada, porque eu ia fazer a faculdade só para fazer a faculdade. E durante a pandemia, como muita gente, eu comecei a utilizar o meu Instagram como uma forma de divulgar o meu trabalho como advogada. Porque eu era advogada não há muito tempo, e quem ia me achar se eu não podia, a gente não podia sair de casa? E nisso, eu, no meu Instagram, comecei a falar sobre o direito de forma simples, para que as pessoas pudessem saber que aquilo ali que ela está passando é um direito dela e pode ser resolvido de uma certa forma jurídica. E comecei com isso, e diferente de todo mundo, eu não comecei meu Instagram fazendo post. Eu comecei o meu Instagram fazendo vídeo que não tinha nome. Até que eu falei, peraí, não pode ficar assim sem nada, né? Aí a criatividade da publicitária, criei o Quintas com Cláudia. E o Quintas com Cláudia acabou virando café. E até vou contar para vocês por quê e como foi isso. Eu trabalho praticamente com muitas mulheres, fazendo o divórcio das mulheres. É o serviço que eu mais faço e eu tento fazer de uma forma suave. Nisso surgiu um livro, escrevi um livro sobre isso. E nesse meio caminho, Alice me encontra e eu vim parar no Café com Cláudia, no Elas em Ação. E aí ela falou: vamos levar o café, o Quintas com Cláudia, não era café ainda, o Quintas com Cláudia para a TV, só que é sábado. Aí eu, nossa, vamos pensar num nome, vamos pensar num nome. E aí, em vez de fazer sábados com Cláudia, eu tive a ideia do café e da xícara, que infelizmente nesse momento não está na minha mão. Peguei a xícara que eu tinha ganhado na loja, comprando café, ganhei aquela xícara, falei, pronto, é o sinal de que o nome é Café com Cláudia. Ganhei uma xícara nova. Aí começou o Café com Cláudia para ser um momento descontraído, trazer informações sérias, fortes, importantes, mas de uma forma leve, no momento do cafezinho. Ai, muito gostoso te ouvir, viu, Cláudia? Ai, Tenho que delícia! certeza que quem está nos assistindo está sentindo também esse gostinho, né? Gostoso de ouvir a sua história, sua energia. Você passa uma energia muito boa para todos nós.
Eu quero fazer uma pergunta para você, Cláudia. Assim, você já vem da área da comunicação, né? Você fez a transição de carreira. Existe alguma história, né, que passou dentro desse período que nós estamos construindo, né, o programa e que você tenha destacado, né, dentro da pauta do programa, assim, essa história não pode faltar. Teve essa história? Nossa, nossa, eu acho que talvez até mais de uma, porque na hora que eu escolho os temas, né, eu vejo das perguntas que me chegam de clientes, das próprias redes sociais, e sempre do que eu acho que pode ser muito útil, né? O contrato de namoro é um assunto que eu sempre fico feliz demais de falar sobre ele, porque eu acho que ele traz uma informação muito importante para as pessoas. Mas quando eu falei sobre o cuidado e a segurança dos filhos, né, principalmente em momentos de separação e tudo mais, isso é uma coisa que eu, como filha de divorciados, vivi na infância e trabalho vendo isso, são sempre assuntos que me tocam muito. Então, quando eu falo da proteção das crianças num divórcio, da proteção da mulher no pós-divórcio e no divórcio, e até em questões de violência doméstica, que apesar de ser um tema muito pesado, é importante que a gente traga, falar sobre a violência patrimonial, violência doméstica e tudo isso, é importante trazer, ainda que num momento mais leve, numa linguagem mais leve, para tentar melhorar para a pessoa o conhecimento e fazer com que ela saiba. Quando nós falamos sobre violência patrimonial, muitas mulheres não sabem que isso é um tipo de violência doméstica e que elas precisam se proteger disso. Então, esse tipo de informação são as que mais me tocam, né? Falar sobre isso, falar sobre a autoestima da mulher, principalmente, porque sem autoestima ninguém vai atrás dos seus direitos. Então, assim, é difícil porque eu tenho vários temas queridos no coração. Isso nos garante que teremos muitos conteúdos, né, aí pela frente. E com cheirinho de café. E com cheirinho de café. Eu acho que a gente está precisando até de um parceiro, né, para nos oferecer uns cafezinhos, né? Eu Eu ando acho. pensando nisso. Eu ando Eu pensando acho. nisso. Se você aí, produtor de café, tem né, um Uma espaço, né, cafeteria. cafeteria, nós queremos usar esse teu espaço. Nós queremos que você esteja aqui conosco também. Não é merchan, não, é um convite. Muito bacana. Meninas, estou ficando apaixonadas por vocês. Imagine quem está nos assistindo. Tomara que essa recíproca seja verdadeira, né? E assim, Maíra, você mora no interior de São Paulo. O nosso programa passa no Rio de Janeiro, na Bahia, em 12 países. Como é que é a Maíra do interior, né? A gente fala que a gente está na capital, né? Como é que a Maíra do interior está se sentindo, levando esse conteúdo que ela prepara com tanto carinho para todas essas pessoas? São 7 milhões de pessoas aos sábados nos assistindo. Alice, é uma responsabilidade gigantesca, né? Eu acredito que a primeira palavra é essa, responsabilidade. Mas também um privilégio de poder se conectar com outras pessoas, porque, gente, como a gente não consegue nem colocar essas pessoas num lugar, né? Teria que pensar, tem todo o planejamento para colocar esse tanto de gente num evento. Eu acho que nem é possível, né? Mas se fosse possível, eu imagino o quão fantástico seria. Mas não é diferente nós como apresentadoras, porque nós podemos fazer isso no conforto da casa de cada um assistindo, muitas vezes, mesmo que depois do programa no YouTube no seu tempo, mas acompanhando e podendo aprender. Então é algo fantástico, é algo surreal, né? E a Maíra do interior jamais pensaria nisso, né? Jamais pensaria nessas possibilidades, mas esse é o poder, né, da televisão, esse é o poder das redes sociais, da internet, das conexões que nós conseguimos fazer hoje, da comunicação para o mundo. Eu acredito que isso cresce a cada dia mais e essas palavras definem responsabilidade, porque nós estamos ali para passar um conteúdo sério e que verdadeiramente faça diferença, né, na vida de cada um dos telespectadores.
essa surpresa, essa alegria também é uma palavra que define a questão do entusiasmo, tudo que nós podemos colher os frutos através da visibilidade que o programa também nos dá. Então, a Maíra do Interior está encantada com tudo isso, muito grata. É uma gratidão poder entrar na casa das pessoas através deste programa. Que bacana, Maíra. Tem alguma história que você gostaria de contar, né, sobre a sua pauta dentro do programa que você acha assim imprescindível que todos possam saber? Existe essa história? Olha, existe uma história assim. Eu acredito que algo que é muito impactante para mim é essa transformação que o nosso trabalho ele pode realizar na vida das outras pessoas. Uma história que, através do programa, através da visibilidade que ele traz, eu tive a oportunidade de ser convidada, de palestrar para outras empresas onde aqueles colaboradores tiveram a sua vida modificada, né, através de uma visão, de um direito que eles conheceram, através da oportunidade que eles tiveram de ter acesso às informações e as informações de uma forma real, né? Porque hoje nós temos muito conteúdos aí distribuídos mundo afora pela internet, pelas redes sociais, mas muitos deles muitas vezes ou são muito mitigados que as pessoas não conseguem entender com uma boa profundidade, ou eles não são reais. Então, o programa ele traz essa transformação de você poder ter um conteúdo jurídico válido, verdadeiro e que verdadeiramente você vai conseguir utilizá-lo, né, na sua vida. E isso é muito importante. Então, a história que eu tenho para compartilhar é essa. Através do programa, eu consegui ter essas oportunidades, essas visibilidades, onde eu também pude transformar a vida de outras pessoas que através na autoridade que o programa traz de reconhecer o nosso trabalho, eu pude também levar esse conhecimento. Então, acho que essa é a maior história. Mas também a gente tem aquelas histórias do início de carreira, né, de começo, né, onde muitas pessoas nos procuram e com uma dificuldade imensa, com uma dificuldade de ser ouvida, de ser atendida, e a gente consegue levar transformação também na vida dessas pessoas, e isso sempre me chama muito a atenção, né? Quando nós podemos, através da advocacia, atender mulheres em vulnerabilidade, mulheres muitas vezes em situações tão complicadas, né? Sem receber salário, muitas vezes dispensadas injustamente por seus patrões, ou então enfrentando um assédio moral, um assédio sexual no ambiente de trabalho e não sabe o que fazer. E essas histórias sempre nos impactam muito e a gente poder levar a solução, transformar a realidade, tirar, né, essa mulher desse ambiente tão difícil e tão doloroso, são histórias que valem a pena ser contadas e que valem a pena também nós termos um olhar cuidadoso para elas. Maíra, muito obrigada por ter entregue tudo e mais um pouquinho. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai cada vez mais se conectar conosco aqui no Elas em Ação, em cada quadro que nós preparamos com muito carinho, né, para que possamos mudar a vida de outra pessoa e de outra, de outra, de outra. Porque parece que estamos aqui brincando, né? Mas a gente está levando com leveza todo um conteúdo, toda uma informação que muitas das vezes as pessoas não passam, né? Não passam com as palavras claras, com palavras fáceis de entendimento, né? Foi a Vânia que falou, as pessoas usam vocabulários muito difíceis, esquecendo que às vezes quem está do outro lado está passando por um problema tão sério e não consegue entender, né? Muito obrigada. E aí, para fechar, né, essa rodada aqui, nós temos agora a Rafaela Margarizo. E como é para você estar na linha de frente de um programa que defende causas, dá voz às mulheres, às famílias, e é um quadro que você fala, tem que ter ação, né? E como é que você transforma isso em conteúdo, trazendo histórias, trazendo
toda uma informação para o nosso público? Assim, Alice, o ponto principal é trazer histórias de superação, né? Eu tenho assim muitas pessoas que ainda eu quero contar a história delas ali, né? Quero entrevistá-las para poder estar contando a história, principalmente de mulheres, né? Que é o nosso foco. O nome do programa é Elas em Ação. Então, assim, a gente vai focar em mulheres, principalmente mulheres empreendedoras. Não sou do ramo do empreendedorismo, mas sou apaixonada pela causa. E eu busco trazer justamente isso, histórias, mostrar o trabalho das pessoas, dar voz, porque muitas das vezes a pessoa tem um trabalho maravilhoso, tem um trabalho incrível, mas não tem voz para mostrar, né? Muitas das vezes a pessoa está ali escondidinha, ninguém está vendo, porque ela tem trabalho, ela tem talento, ela tem carisma, mas ela não tem voz. E eu quero justamente ser isso, ser a voz dessas mulheres. E como mulher, mãe, profissional, quais são as suas expectativas de vida? O que você busca e deseja para essa nova fase que você está vivendo, Rafa? Minha expectativa de vida é crescer. Crescer como mulher, como mãe, como esposa e principalmente como profissional. Que assim, eu já estou naquela fase de que a minha mais nova já está com 8 anos. Então, assim, eu já está praticamente todos muito bem criados, minha mais velha já vai fazer 18 anos. E agora eu sinto que agora é o momento de eu investir na minha vida profissional. Já cuidei dos meus filhos, estão todos muito bem criados. Óbvio que a pequenininha ainda tem 8 anos, ainda tem muito o que criar ainda, mas eu sinto que hoje eu já estou mais preparada para investir na minha vida profissional. Muito bacana, Rafa. Rafa, muito obrigada pelo seu conteúdo, pelas suas entrevistas e pela sua parceria aqui no Elas em Ação, tá bom? Meninas, muito obrigada por ter aceito essa roda de conversa, por termos entregue um pouquinho mais para o nosso público, para que eles possam nos conhecer cada vez mais. Até a próxima. Obrigada. Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias ele anuncia o que quer comprar e quanto ele pode pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em um mês o que você levaria 6 meses para faturar. Com a estratégia certa, isso é possível. Podemos te acompanhar desde a busca da oportunidade até o fechamento do contrato. Quer faturamento e garantia de pagamento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Entre em contato e vamos fazer sua empresa vender para o maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. Prepara seu cafezinho, porque vem aí o Café com Cláudia. E hoje teremos uma entrevista muito especial com um advogado, empreendedor e apresentador de TV, Nelson Kobayashi. Vamos conferir? Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Alice. Hoje o Café com Cláudia está muito especial. Eu trouxe uma pessoa muito querida para fazer a primeira entrevista e eu não vou tomar esse café sozinho. Esse café hoje tem uma companhia. Você quer saber quem está comigo? Pega seu café e vem comigo que eu vou te mostrar. E hoje eu estou aqui inaugurando as entrevistas do Café com Cláudia com meu querido amigo Nelson Kobayashi. Para quem não conhece, acho difícil não conhecer. Nelson Kobayashi é advogado, empreendedor, foi vice-presidente e presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB São Paulo e hoje ele é presidente da Comissão de Seleção e Inscrição da OAB. E nós vamos falar, para quem não conhece, inclusive, a veia empreendedora de Nelson Kobayashi é muito extensa, né? Muito extensa e muito ativa. E hoje, até mesmo antes da gente falar sobre o empreendedorismo legal, o empreendedorismo jurídico da advocacia, nós vamos mencionar também as outras áreas. Meu querido, muito bem-vindo ao nosso quadro Café com Cláudia. Claudinha,
Que prazer enorme estar com você, primeiro na primeira entrevista do seu quadro, do Café com Cláudia. Sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito, acho que tem tudo a ver você, comunicação. Parabéns por essa empreitada, tenho certeza do sucesso absoluto do seu programa. Um prazer falar com a sua audiência também, em especial em relação a esse tema que eu gosto tanto, que é justamente o empreendedorismo. E antes até da gente entrar na nossa área, como eu disse, né, nós vamos falar de outras áreas, e o que a gente vai falar aqui, até para os advogados, né, serve também para outras carreiras. O que você considera, né, eu queria até antes disso saber, você considera que o empreendedorismo ele pode ser o caminho do sucesso para outras carreiras também? Como você considera que o empreendedorismo pode mudar a carreira em qualquer profissional? O empreendedorismo, sim, pode ser pode ser não, será necessário para o sucesso em qualquer das carreiras, seja numa carreira autônoma, seja numa sociedade, seja num pequeno, médio empreendimento, seja dentro de estruturas também. Isso é importante falar, Cláudia, porque muita gente acha que o empreendedorismo é só para o autônomo, e não. Se você é seletista, se você tem carteira assinada, se você é concursado, se você está no serviço público, em qualquer das estruturas possíveis do seu trabalho, você também precisa ser um empreendedor, porque você é o seu melhor produto. Isso significa dizer que você é uma marca, que a sua imagem passa uma mensagem de que você tem bons serviços que precisam ser valorizados dentro de estruturas, inclusive, e valor não tem só a ver com dinheiro, não. O valor tem a ver com princípios, com propósitos, com muitas outras questões que estão relacionadas ao empreendedorismo. Então, sim, o empreendedorismo é indispensável, eu diria, para o sucesso em qualquer das áreas, seja na advocacia, na carreira pública, em tantas outras áreas profissionais que a gente conhece. E, como eu mencionei para vocês agora, o Nelson hoje é presidente da Comissão de Seleção e Inscrição da OAB. E hoje nós estamos aqui na OAB São Paulo, na sede da OAB São Paulo, porque acabou de ter uma nova entrega de carteiras aos novos advogados. O Brasil é o terceiro país no mundo em número de advogados, são praticamente 2.000 faculdades de direito, mais do que muitos outros países juntos. Nós temos hoje perto de 1.400.000 advogados inscritos, né? E São Paulo, ele até vai confirmar para a gente, está muito à frente. E aí a pergunta é, com esse número gigantesco de advogados, a cada dia chegando novos advogados, mais e mais e mais, como que o advogado pode se destacar? Olha, Cláudia, você fala bem o número gigantesco de concorrentes que a gente tem, né? São quase 1.400.000 no Brasil, mas a grande maioria, cerca de um quarto desses advogados aqui é em São Paulo. A gente tem muitos advogados inscritos aqui, nós estamos entregando as carteiras número 550.000 daqui a pouco, isso significa cerca de 400.000 advogados ativos, portanto, aptos a trabalhar, ajuizar uma ação, atender um cliente, só que são 1.400.000 pessoas que estudaram direito e passaram no exame de ordem. Não significa que elas tenham noção de empreendedorismo, de gestão, de finanças, de tantas outras coisas que não se ensina na faculdade. Então, o jeito de se destacar é aprendendo o que essas pessoas não aprenderam, é sair na frente, é estando atento ao que pode melhorar, aprimorar, gerar economia, às vezes, e novos clientes para a sua advocacia. Esse é o jeito de se destacar na advocacia, no meu ponto de vista. Porque a concorrência, gente, é assustadora. Se você pensar nisso, você não faz nada. Exato. Você não começa. Mas eu digo que o mercado nunca está saturado para aquele que se destaca, para aquele que ele busca fazer o melhor. Ele sempre vai ter espaço. E sabemos também que no mercado atual não basta ele ser bom. Não basta só ele ser muito competente, ter muito conhecimento. É preciso parecer bom, não somente ser bom. E é preciso ser visto, até mesmo para ser lembrado. Exato. Né? E como o advogado pode se tornar conhecido, autoridade naquela função, naquela área que ele escolheu, para ele ser lembrado e contratado. Aí é a sua especialidade, né, Claudinha? O marketing jurídico é um dos principais caminhos para ajudar o advogado nessa jornada. É justamente o advogado aparecer positivamente, se colocar à disposição da sociedade de modo que as pessoas possam lembrar desse advogado quando precisarem de algum direito. E o jeito mais eficiente, se eu posso dizer assim, de se colocar nessa condição de ser visto é gerando conteúdo de informações,
estar antenado com as mudanças da lei e comunicar isso com a sua rede, estar antenado em como os tribunais têm decidido as questões do direito, nas jurisprudências, né? Então é natural, Cláudia, que quando uma pessoa é apresentada a um determinado direito, ela vai procurar aquele que apresentou esse direito a ela. Essa pessoa, o advogado aproximador do direito da pessoa vai ser certamente o intermediário entre essa pessoa e o direito e vai ser o contratado. É uma questão de natureza mesmo, né? É natural que isso aconteça. Então é importante que as pessoas se coloquem, os advogados principalmente, se coloquem na condição de divulgadores de conteúdo informativo de qualidade, ajudando a sociedade a compreender melhor o direito, e naturalmente isso vai gerando, pouco a pouco, a autoridade, e a autoridade vira valor, e valor vira clientes e honorários. Exatamente, essa é uma forma ética e eficaz de você conquistar novos clientes, né? Porque às vezes, gente, você não conquista de cara um cliente, mas ele vê aquele anúncio e sabe que um familiar está passando por um problema, um divórcio ou um problema no trabalho, e ele vai falar, nossa, tem um advogado que eu sigo nas redes sociais, que ele falou sobre isso, vai lá dar uma olhada, e olha o cliente podendo surgir ali, um novo espaço, um novo caminho sendo aberto, né? E é difícil até para nós advogados, né, fazer todo esse relacionamento. A gente fala muito sobre conexões e eu vou falar sobre networking, nós temos uma opinião um pouco diferente sobre networking, mas acho que é importante a gente disseminar essa informação sobre o networking. E Nelson, conta pra gente a importância do verdadeiro e bom networking. Cláudia, você sabe que a gente tem uma opinião, talvez seja a corrente minoritária desses novos conceitos e métodos de relacionamento, né? Eu aposto muito no princípio da semeadura. Eu acho que network não pode ser nunca um instrumento de interesse econômico puro e simples. Isso não é o caminho adequado, segundo o meu modo de ver. Essa coisa de que você precisa andar com os melhores, andar com quem já construiu, com quem pode te oferecer algo, com pessoas de alto poder aquisitivo, e só com essas pessoas, isso pode gerar uma pessoa interesseira, e eu sou totalmente contra esse tipo de metodologia. Eu acredito muito mais no relacionamento de voluntariado, eu acredito muito mais na semeadura, de você se colocar à disposição de pessoas, ajudando elas da maneira como você puder, que naturalmente você também vai colher os frutos desses bons relacionamentos. Se você ajuda pessoas, você vai encontrar pessoas te ajudando e se relacionando contigo, seja no ambiente de clube, de igreja, de associação, de entidade, de instituição, como é o nosso caso aqui. Nos conhecemos aqui na OAB, temos um excelente network, né, Claudinha? Sim. Sem precisar de nenhum tipo de outra coisa que não seja o princípio que nos une, que é de ajudar pessoas. A troca, né? A troca, exatamente. Eu acredito muito nesse tipo de relacionamento interpessoal. Ajude pessoas, que você vai estar naturalmente em ambientes que vão te gerar frutos por consequência disso. Até eu estava pensando aqui, lembrando que nós tivemos um evento esse ano, um evento que era para empreendedorismo feminino, e nesse evento eu ouvi uma frase no encerramento do evento, eu não consigo me lembrar quem disse a frase, mas a frase era: todas essas mulheres que estão aqui, eram só mulheres nesse evento, têm alguma coisa em comum, mulheres de muito sucesso que tínhamos aqui nesse dia, né? E nós começamos a observar, e uma das pessoas falou, o que elas têm em comum é que todas elas não só empreenderam, querendo buscar dinheiro, querendo buscar clientes, querendo buscar reconhecimento, elas se doaram. E elas doaram não dinheiro, não serviço e não produtos, mas elas se doaram, se entregaram para ajudar pessoas. Então aquilo foi uma coisa que até ficou na minha cabeça. Quando você ajuda, quando você agrega, você chega muito mais longe. Nosso querido e saudoso amigo Ezequias dizia que sozinho você pode até chegar mais rápido, mas junto você chega muito mais longe, né? Então é muito importante essa questão. E com tudo isso, né, com tudo isso que nós falamos, eu queria uma mensagem, um conselho, pode dar quantos conselhos você quiser, para aquela pessoa, para aquele advogado e para aquele profissional, principalmente um jovem advogado que estiver nos assistindo, o caminho do sucesso, como empreender, o que ele precisa ver. Olha, Cláudia, eu não sei se esse é o segredo do sucesso, mas certamente
pode ser um conselho que nos ajude, de alguma maneira, a achar esse tal do caminho do sucesso. E eu gosto de falar de um tripé muito importante no empreendedorismo, Cláudia, que certamente, se a pessoa seguir esse tripé, ela vai ter grande chance de alcançar o sucesso, que é um tripé formado, primeiro, por bons relacionamentos, como a gente está falando. Esteja relacionado com pessoas bem intencionadas, com pessoas com quem você possa ter essa troca que a gente está falando aqui, pessoas que você possa ajudar de alguma maneira. Se relacione, seja visto, faça um marketing, especialidade da Claudinha, faça um marketing ético, eficaz, esteja bem relacionado. Segundo ponto, esteja atualizado, esteja estudando, esteja se aprimorando tecnicamente. Isso significa você não pode parar nunca de se aprimorar. E isso não é só para advogado, apesar de que por advogado isso é quase que indispensável, obrigatório, né? Não dá para advogar com a lei revogada. Mas isso para qualquer área da sua vida. Esteja sempre antenado com as novidades, com o que está sendo discutido, participando de debates a respeito disso, de simpósios, de congressos, faça uma pós-graduação, uma especialização, faça um curso técnico, esteja sempre aprendendo algo. Se a gente aprender algo todos os dias, imagine só como a gente vai estar daqui 10 anos. Estou falando de 10, 15 minutos por dia que seja. E das diversas áreas. Você aprende algo sobre finanças hoje, você aprende algo sobre nutrição amanhã, depois de amanhã você aprende algo sobre marketing ou sobre jurídico. Você aprendendo um pouquinho de cada dia, você vai certamente ser uma pessoa melhor no futuro. E por fim, não tenha preguiça, principalmente se você tiver nos primeiros anos da sua vida, o terceiro pé deste tripé é o trabalho. Tem que começar mais cedo, acabar mais tarde, tem que fazer aquilo que ninguém faz no começo da carreira. A gente sabe bem disso, como é o começo de cada carreira, né, Cláudia? Você faz a audiência que ninguém quer fazer, você tem que ir no fórum que ninguém quer ir, você tem que atender o cliente com o maior problema do mundo, mais difícil que outras pessoas não querem. Esteja sempre disposto a trabalhar, porque em cada vez que você se coloca à disposição para o trabalho, você também naturalmente vai estar enriquecendo o seu repertório, a sua história, a sua experiência, e isso vai te gerar frutos lá na frente. Então, é relacionamento, trabalho e muita disposição para se atualizar. Atualização com o aprimoramento técnico. E por fim, se me permite, um extra aqui, Claudinha. Não despreze os pequenos começos. Ninguém começa grande, todo mundo dá um primeiro passo, ainda que seja o primeiro passo de uma maratona inteira. Alguém tem que começar e o primeiro começo às vezes nos frustra, às vezes nos limita, às vezes nos coloca para baixo, mas saiba que a persistência, estudando, se relacionando e trabalhando, vai te levar ao fim dessa jornada lá na frente, mas para isso você não pode desprezar os seus pequenos começos. Não pode desistir de jeito nenhum. Eu sempre falo em palestras ou em eventos que você não pode ter medo de começar. Começa com medo mesmo, vai. E você vai aprimorando a cada dia, melhorando. Não é fazer de qualquer jeito, mas é começar com o que você tem e tentar melhorar e se aprimorar mais a cada dia. E eu sempre gosto de falar uma frase, eu não vou falar ela exata, porque eu não decorei a frase, mas é uma frase que, em sua essência, de Sêneca, ela diz que a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Então não adianta você estar preparado se não tiver oportunidade, você não buscar, porque a oportunidade a gente busca também, né? A gente busca essa oportunidade. E também não adianta você caçar a oportunidade e não estar pronto. Então, assim, Nelson, querido, foi muito, muito bom receber você, inaugurar a entrevista no Café com Cláudia. E com certeza virão mais entrevistas. Eu vou começar a trazer isso aqui no programa para vocês. E se você tem alguma dúvida sobre direito das famílias, direito das mulheres, empreendedorismo ou temas relacionados, manda uma mensagem no direct que está no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, que eu trago para vocês em um outro café. Na próxima semana eu espero por vocês, às 15h30, no sábado, na TV Gazeta, para mais um Café com Cláudia. Até lá. Muito obrigada. Alice, é com você. Tchau, tchau. A Rafa em Ação de hoje tem a entrevista com a autora Joelma Rocha, escritora do livro Semeando com Lágrimas e Colhendo com Pérolas. Roda aí!
estão nos assistindo, chega mais, porque hoje é sábado e estamos começando mais um quadro do Rafa em Ação aqui no Elas em Ação na TV Gazeta. E a nossa convidada de hoje é Joelma Rocha, autora e escritora desse livro maravilhoso, e ela vai contar um pouquinho pra gente de como foi a experiência de escrever esse livro. Joelma, fale um pouquinho sobre os seus projetos, sobre o seu livro, que eu dei uma olhada aqui rapidinho e vi que é um livro bastante necessário, né? Sim, olá pessoal, tudo bem? Então, como a Rafa já falou, eu estou aqui para apresentar a vocês o meu novo livro, que é Semeando com Lágrimas, Colhendo Pérolas. Esse livro, na realidade, ele já está à venda, porém o lançamento ainda não aconteceu. Está para ser daqui entre agosto e setembro, mais ou menos. Não passa disso, até porque o coração está a mil, né? Estou muito ansiosa, com uma expectativa muito alta mesmo, com um impacto que eu creio que da mesma forma que esse livro foi bênção na minha vida, também vai ser na vida de outras pessoas também, eu creio. Joelma, o que te inspirou a fazer esse livro? Então, na verdade, Semeando com Lágrimas, Colhendo Pérolas, isso foi gerado em meio à dor, né? No meu pior momento surgiu esse livro. Aí você pode perguntar, poxa, Joelma, num momento de dor e sofrimento, né? No momento que você está ali no seu pior momento, pode surgir alguma coisa de bom. Eu descobri lançando esse livro, porque o que acontece? Esse livro, na realidade, eu conto, eu falo um pouco da minha história, né, de superação. Eu passei uma série de problemas, perdi meus pais na pandemia, e foi uma série de problemas e fracassos na vida profissional, na vida sentimental, saúde também. Na época eu estava muito debilitada e eu me vi no fundo do poço. Passei por uma profunda depressão também. E eu, nessa profunda depressão, eu, como sou cristã, eu sempre assim, fui uma pessoa de muita fé. Sempre tive isso comigo, né? Independentemente da situação que eu passava e passo, eu sempre creio que há um Deus que pode todas as coisas. O que eu não posso, o nosso Deus pode. Tanto que eu falo muito sobre Jesus no livro. O livro, o nome é Semeando com Lágrimas, Colhendo Pérolas. Transformando dor em propósito através da ressignificação. Por quê, Rafa? Eu entendo que a dor ela tem um propósito, né? Na realidade, isso está se tornando um clichê por aí, porque é o que mais se ouve, né? No meio assim dos psicólogos, né? Pessoas que trabalham com a saúde mental, terapeutas, coaches, eles falam muito sobre isso, né? Que a dor ela tem um propósito. E isso acaba se tornando um clichê. Porque, na verdade, quando a gente vive a experiência, a gente percebe o quanto isso é real. Que eu costumo dizer que a dor, ela serve para derrubar ou ela serve para te fortalecer, dependendo da forma como lidamos com ela. Ou ela vem para nos derrubar e para matar, ou nos fortalecer e crescer, dependendo da maneira como a gente lida. E eu peguei um gancho nisso, alinhei com a minha fé. E naquele fundo do poço onde eu estava em depressão, separada do meu esposo, eu não disse, eu sou casada, muito bem casada, com o Bruno. Ele está aqui, não vai aparecer porque está com vergonha, mas é uma pessoa maravilhosa, um excelente marido. E estávamos separados na época, ficamos 7, 8 meses, né? Separados mesmo, 8 meses separados, e pareceu uma eternidade, porque foi um momento muito difícil, a gente sempre foi muito ligado um ao outro, então aquela separação ali, nossa, me deixou sem chão. E diante de uma crise financeira que eu estava atravessando, desempregada, com problema de saúde, e os meus pais, eles sempre foram os meus portos seguros, né? E ali eu me encontrava nos meus pais quando acontecia alguma coisa, e não tendo os meus pais por perto, que a família é a base de tudo, eu me vi sem chão. E nesse momento, nos meus momentos de reflexão bíblica, né, eu sempre fui muito apegada à Bíblia, sempre gostei muito de estudar a Bíblia. E nas minhas reflexões, né, no meu momento de oração, meu momento a sós com Deus, eu comecei a ter alguns insights, algumas revelações bíblicas em cima daquele texto que eu estava lendo. E aí eu fui escrevendo. E o texto foi se estendendo, e dia após dia eu ia para uma passagem na Bíblia, e através daquela passagem eu aprendi uma lição, e naquela lição eu tinha alguns insights e começava a escrever. E aí foi surgindo
o livro, né? Cada situação que eu superava era um capítulo que eu escrevia. E tem um capítulo do livro que, inclusive, eu quero até aproveitar e te dar um presentinho meu para você, tá bom? Essa é a parte que eu mais gosto de ganhar presente, ainda mais livro que eu amo ler. Que você faça uma boa leitura e que seja bênção na sua vida, tá? E um dos capítulos que eu mais amei, na realidade, assim, esse livro me abençoa até hoje. Tem dias que eu pego ele para ler, e aí, porque assim, na realidade, eu comecei a escrever esse livro há 2 anos atrás. E tem coisas assim que eu precisei relembrar até para poder falar aqui também. São muitas experiências. E eu me peguei num trecho do livro que era justamente o que eu precisava ouvir para superar aquilo que eu estava vivendo no momento. Então eu espero que também seja assim com você e que seja também com cada um que está me assistindo, que esse livro possa muito abençoar a sua vida como tem abençoado a minha também. E diz para mim não, pro povo que está nos assistindo, porque eu já tenho o meu, mas diz pro povo aonde o pessoal pode estar adquirindo, se já está disponível em livrarias, lojas, se tem alguma plataforma que vende um livro online, digital, em forma de e-book, como é que as pessoas fazem para estar adquirindo seu livro? Então, o livro no momento é só físico, claro que é um projeto de lançar um e-book futuramente, mas no momento ele só existe fisicamente, tá bom? E o lançamento está previsto para setembro, vai ser aqui na minha igreja, na São Santa. E as vendas já começaram a acontecer, inclusive no meu Instagram, joelma.rocha27. A partir de semana que vem estaremos divulgando todo o material referente ao livro, né? Esse material está com a editora ainda, né? Estão me dando esse suporte na questão de formular arte, né? E tudo mais. E a partir de segunda-feira que vem agora, eu estou lançando no meu Instagram, joelma.rocha27, o material sobre o livro, tá bom? E a forma como você pode adquirir esse livro também. Eu tenho a certeza que vai edificar a sua vida, que vai ser um pontapé inicial para você viver o extraordinário, viver tudo aquilo que o Senhor planejou para a sua vida, porque não esqueça, a sua dor, ela tem um propósito. Tem algum telefone de contato? Tenho 219-9392-2294, telefone e WhatsApp. E esse foi o Rafa em Ação de hoje. Até a próxima. No Elas Defende de hoje, com a Vânia Matos, traremos o assunto de suspensão de todos os processos que tratam de pejotização. Vamos conferir? Esse é o quadro Elas Defendem. Aqui vos fala Vânia Matos, eu sou advogada trabalhista e vim aqui descomplicar o direito para você. Hoje nós vamos falar sobre a suspensão de todos os processos que tratam de pejotização. O que é isso, doutora? Na prática, muitas empresas contratavam pessoa jurídica, contratavam prestadores de serviço através de PJ e MEI. Quando esse prestador encerrava o trabalho, ele ia para a justiça fazer o pedido de vínculo, dizendo que houve fraude e tudo mais. No Brasil, tiveram várias decisões diferentes. Algumas que reconheciam que aquele prestador de serviço era empregado e outras dizendo que não, era um prestador de serviço, não tinha vínculo, não tinha nenhum direito trabalhista. Por causa dessas várias decisões diferentes, o ministro Gilmar Mendes, lá do STF, mandou suspender todos os processos. E na prática, o que quer dizer isso, doutora? Todo mundo pode contratar sem carteira assinada que nada vai acontecer? Eu posso contratar todos os meus empregados como pessoa jurídica, como PJ, como MEI? Não, de forma alguma, não é bem assim. O ministro mandou suspender os processos que já estão em curso para decidir quem é que vai ser competente para julgar, se é o juiz do trabalho ou o juiz lá da Justiça Comum, lá da Vara Civil. Pois é, não pensem vocês, empresários, que vocês vão poder sair contratando todo mundo sem carteira assinada, que não vai haver mais vínculo empregatício. Não é isso.
Eu preciso lembrar que quando você contrata alguém como prestador de serviço e não assina carteira, continua sendo fraude. Se essa pessoa que você contratou é tratado como empregado. Imagina, você contratou lá o seu pedreiro, o pedreiro não, mas o padeiro. Contratou o padeiro como prestador de serviço. Disse para ele que era para ele abrir um MEI, é algo muito comum nas empresas. Olha, você vai lá, abre um MEI, vai trabalhar aqui como prestador de serviço. Prestador de serviço, ele não tem vínculo, não tem direito trabalhista, mas também não pode ser tratado como empregado. O que é isso? Você não vai poder cobrar horário, ele não vai poder receber ordens diretas, ele deve poder ser substituído por uma outra pessoa, porque se nenhuma dessas opções forem afastadas, ou seja, se ele não puder fazer nada disso, ele vai ser seu empregado sim. Então não pense você, empresário, que essa decisão do STF, do ministro Gilmar Mendes, foi uma porta aberta para que você contrate todo mundo sem carteira assinada. Não é isso. Repito que continua sendo fraude. Então, fique muito atento. Até que o Superior Tribunal Federal, o STF, decida quem é que vai ser competente para julgar os processos que já estão em curso, aí esses processos vão continuar suspensos. Mas eu preciso relembrar você que empregado é aquele que deve ser tratado com pessoalidade, ou seja, ele não pode ser substituído. Empregado, ele recebe ordens. Empregado, ele recebe salário. Se o seu prestador de serviço estiver enquadrado nessas hipóteses, você está fraudando a lei, hein? Muito cuidado. Então é isso. Muito cuidado, porque não é porta aberta para poder continuar fazendo fraude ou contratando errado. Você tem dúvida se pode contratar com ou sem carteira assinada? Procure uma assessoria especializada, procure um advogado especialista. Tem muita gente jogando essa responsabilidade de dizer essa resposta, dizer se pode ou não pode, no colo do contador. Mas coitado dos contadores, né? Contador é contador, advogado é advogado. Então procure um advogado especialista e se oriente se no seu caso você pode ou não contratar sem carteira assinada. Esse é o quadro Elas Defendem e eu sou a Vânia Matos. E o tempo aqui passa tão rápido juntinho de você e chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Mas fique esperto, porque temos um encontro marcado no próximo sábado, às 15h30. Tchau, tchau!